de volta para falarmos mais de crase. Estamos tratando da crase com um artigo, não é isso? Preposição mais artigo. O assunto da aula de hoje são aquelas 3 palavras que aparecem classicamente em todas as gramáticas como uma das regras para a crase. Casa, terra, distância. É disso que falaremos agora. Para começar, você se lembra de alguma curiosidade com as palavras casa, terra e distância que você viu lá na 7ª série, 8ª série? Sim. Outros dirão, Aguinaldo, eu quando estudei o nível fundamental já era 7º ano, 8º ano, 9º ano. Tudo bem, eu sei que eu tô velhinho, daqui a pouco eu ainda falo colegial, não é isso? Então vamos lá, que regra você entendeu, que regra você viu, que regra você utilizou? A gente dizia casa, terra e distância, terra em oposição a bordo, com determinante com crase, sem determinante sem crase. Lembra-se disso? Esqueça, não é bem assim não. As palavras casa, terra e distância, como quaisquer outras palavras da língua portuguesa, podem assumir diversas funções dentro da frase. A função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto, vocativo. Elas podem desempenhar várias funções. Agora, como é que elas se relacionam com o artigo nessas várias funções? Veja aí alguns exemplos. A casa é bela, a terra é fértil, a distância é longa. Aqui eu estou usando a palavra casa, a palavra terra e a palavra distância como sujeito da frase. E note, como sujeito, eu coloquei artigo em todas elas. A casa é bela, a terra é fértil, a distância é longa. Então, aqui existe artigo. As palavras casa, terra e distância, então, utilizadas como sujeito, admitem artigo. Vamos ver em outra função agora. Vamos ver como objeto direto. Veja aí. Comprei a casa, arei a terra, mensurei a distância. Aqui, olha, eu coloquei artigo. Aqui eu coloquei artigo e aqui eu coloquei artigo. E em todas elas, a palavra casa, a palavra terra e a palavra distância funcionam como objeto direto. Ah, então elas podem receber artigo como objeto direto? Podem. Mais um exemplo. Gosto da casa. Confio na terra. Esqueça-se da distância. Repare, aqui eu tenho preposição e artigo em todas elas. Preposição e artigo. E em todas elas, a classificação aqui é de objeto indireto. Ora, 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 ora. Então aqui eu usei artigo. Na anterior eu usei artigo. Na primeira eu usei artigo. Então, casa, terra e distância como sujeito, tem artigo. Casa, terra e distância como objeto direto, tem artigo. Casa, terra e distância como objeto indireto, tem artigo. Não é isso? Agora, existe uma função em que elas não utilizam artigo. Naturalmente, essas palavras repelem o artigo. E você verá com muita naturalidade nestas frases que estão aí. Veja. De onde você está vindo, Aguinaldo? Ah, eu venho de casa. Ah, e aí? Daqui vai para onde? Ah, daqui eu volto para casa. Casa aqui é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de lugar. Não é isso? Um adjunto adverbial de lugar. Sou marinheiro. Não me sinto bem em terra. Vejam, em terra é um adjunto adverbial de lugar, da mesma forma que de casa. Sempre observou a vida à distância. A distância é o modo como ele observou a vida, não é? É. Então, sempre observou a vida à distância, esse é um adjunto adverbial de modo, ou de distância, se preferirem. Notem,
Eu não coloquei artigo. Este de é só preposição, esse em é só preposição, esse a é só preposição. Então, como adjunto adverbial, não existe artigo. Sem artigo. Aí está. Ora, 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 ora. O que é que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que as palavras casa, terra e distância, elas recebem artigo. Não é isso? Normalmente elas recebem artigo. Agora, quando elas funcionam como adjuntos adverbiais, neste caso, é que elas aparecem normalmente sem artigo. Então vamos registrar isso aí na tela. Casa, terra e distância, como adjuntos adverbiais. Isso é importante, hein? Não é em qualquer função, não. É como adjunto adverbial. Então, casa e terra, adjunto adverbial de lugar. Distância pode ser um adjunto adverbial de modo ou um adjunto adverbial de distância. Então, elas serão usadas sem artigo. Sem artigo. Por isso eu digo, venho de casa. Por isso eu digo, sou marinheiro, não me sinto bem em terra. Eu não digo venho da casa. Eu não digo sinto-me bem na terra. Não. Cuidado com isso, então. Agora que nós já fizemos essa preleção, a regra, então, se torna mais clara. Veja isso. E se houver um determinante para as palavras casa, terra e distância? Se houver um determinante, haverá artigo. Por quê? Porque aquilo que a gente viu para a aula das localidades, para os nomes próprios de localidades, vale para tudo na língua portuguesa. Por isso começamos pela regra simples das localidades. Sempre que houver um determinante, o artigo definido aparece. E isso não é só para as localidades, não, para tudo dentro da gramática. E quando eu digo tudo em língua portuguesa, eu quero dizer tudo. Não é isto? Sempre que houver determinante, haverá artigo. Sempre. E sempre em língua portuguesa também quer dizer sempre. Não é isso? Então, agora que a gente já sabe, casa, terra e distância podem ter várias funções, recebendo artigo. Se forem adjuntos adverbiais, não recebem artigo. Mas se esse adjunto adverbial, casa, terra e distância, se ele vier determinado, aí o artigo aparece mesmo. Aí a gente pode ver isto aqui. Vejam, venho da casa dos meus pais. Ora, não era o venho da casa? Não era venho de casa? Era venho de casa, mas agora eu coloquei um determinante e aí o artigo aparece. Venho da casa dos meus pais. Sinto-me bem na terra que me acolheu. Ora, na terra que me acolheu é determinante para a terra. Não é qualquer terra. Não é em qualquer terra que eu me sinto bem, só na que me acolheu. Eu não venho de qualquer casa. Venho da casa dos meus pais. Eu poderia dizer só dos meus, não é? Dos meus amigos, dos meus queridos, dos meus pais. Venho da casa dos meus, ou seja, dos meus familiares. Observou a vida à distância certa. Ora, não é a qualquer distância, é a distância certa. Então, tudo isso aqui funciona como determinante. Se tudo isso aqui funciona como determinante, então eu vou usar o artigo. Aqui está o artigo em todos eles. Então, nós temos artigo. Está claro isto? Está simples? Está óbvio? Está evidente? Está ululante? Então, eu quero que vocês pensem nisso. Quando é que o artigo desaparece diante destas palavras? Quando elas estão na função de adjunto adverbial. Mas e se esse adjunto adverbial vier definido, determinado? Então, o artigo definido aparece. Ficou claro? Agora a gente consegue entender aquela regra que o professor nos deu lá na 8ª série. A regra era essa. Veja aí. Casa, terra e distância, sem determinante, sem crase. E ainda o professor não usava isso, olha, adjuntos adverbiais. Ele só dizia isso. Casa, terra e distância, era assim ou não era? Casa, terra e distância,
Sem determinante, sem crase. Com determinante, com crase. E eu quis mostrar aqui para vocês o seguinte, que isto só existe, esta regra só existe se você definir o adjunto adverbial. Não é isso? É, só como adjunto adverbial. Por quê? Eu vou voltar a uma das nossas primeiras frases aqui da nossa tela. Veja aí. Comprei a casa, arei a terra, mensurei a distância. Isso aí é adjunto adverbial. Não, isso aí é objeto direto. Eu já sei que é objeto direto. Eu vou até apagar tudo isso que fizemos para que fique mais clara a ideia. Repare, em tudo aqui nós temos adjuntos adverbiais? Não, em tudo aqui nós temos objeto direto. Os três casos são de objeto direto. Se eu usasse a regra ficaria assim. Comprei a casa, arei a terra, mensurei a distância. Casa, terra e distância, sem determinante, sem crase. Ah, então está sem crase, está certinho. Mas e se eu disser, comprei a casa dos meus pais? E se eu disser, arei a terra que me acolheu? E se eu disser, mensurei a distância entre ela e mim? Olha só, isso tudo não é determinante para estas palavras? Sim. Se eu digo, comprei a casa dos meus pais está definindo casa. Não é qualquer casa, é a casa dos meus pais. Se eu disse, arei a terra que me acolheu, não é qualquer terra, eu arei apenas a terra que me acolheu. Se eu digo, mensurei a distância entre ela e mim, eu não estou falando de qualquer distância, estou falando da distância entre ela e mim. Agora, olhem o seguinte, eu coloquei determinante em todos eles, não coloquei? Coloquei. Eu coloquei um determinante, vou até escrever aqui determinante com letra feia mesmo, mas vou escrever determinante. Tudo isso, então, é determinante. Agora, uma pergunta. Olhe nos olhos, responda-me. Com crase ou sem crase? Olhe de novo para a frase. Com crase ou sem crase? Sem crase! Por que sem crase? Porque isso tudo é objeto direto. E aquela regra do com determinante, sem determinante, só existe para o adjunto adverbial. Olha que boa pegadinha. Era isso que eu errava muito lá na 8ª série. Aquele meu professor de crase só dizia assim, casa, terra e distância, sem determinante, sem crase, com determinante, com crase. E aí eu vi a frase, comprei a casa dos meus pais. Ah, comprei a casa dos meus pais, está determinado crase obrigatória. Mas não, o professor lá esqueceu de me dizer que esta regra só funciona para casa, terra e distância, funcionando como adjuntos adverbiais. Aí a coisa fica lógica. Olhe de novo para a tela, para as frases. Comprei a casa dos meus pais. O verbo comprar pede preposição? Não! Arei a terra que me acolheu. O verbo arar pede preposição? Não! Mensurei a distância entre ela e mim. O verbo mensurar pede preposição? Não. Então, se estes verbos não usam preposição, como é que poderia haver crase? Porque nós falamos que só haverá crase se houver preposição. Perceberam? Então, mesmo que a palavra casa, que a palavra terra, que a palavra distância venham determinadas, não há crase, porque não há preposição. Que legal isso! É um raciocínio lógico que estamos fazendo aqui. Então, esse negócio, esse negócio que diz casa, terra e distância, sem determinante, sem crase, com determinante, com crase, só serve para o adjunto adverbial. Pense nisso, então. Casa, terra e distância como adjuntos adverbiais, sem determinante, sem crase, com determinante, com crase. Está mais óbvio agora, não está? Por isso que muitas frases não faziam sentido para você. Então lembre-se, só como adjunto adverbial. Eu não canso de repetir porque isso é muito importante. Vamos deixar de lado, então, as outras funções que a gente já viu. Casa, terra e distância como sujeito, como objeto direto, como objeto indireto. Vamos ver exemplos em que eles sejam adjuntos adverbiais? Vamos, disseram todos euforicamente. Vamos lá.
Aí está. Olhe para a frase. Cheguei à casa. Com crase ou sem crase? Ah, casa aqui é uma adjunta adverbial. Se casa é uma adjunta adverbial, então eu aplico a regra. Qual é a regra? Sem determinante, sem crase. Com determinante, com crase. Eu determinei casa? Não! Então cheguei à casa sem crase. Esta frase está certinha deste jeito. Aí você vai dizer, então o verbo chegar pede a preposição a, casa é uma adjunta adverbial, mas não está determinado, então não tem artigo, não é, Aguinaldo? Isto mesmo. Esse a que aparece aqui, ele é apenas preposição. Ele é apenas a preposição exigida pelo verbo chegar. A palavra casa como adjunto adverbial não admite artigo. Vamos até mudar a cor para que não haja dúvida. A palavra casa como adjunto adverbial não admite artigo, a não ser que ela venha determinada. Vamos tentar determinar? Cheguei a casa cansado. E aí, com crase ou sem crase? Sem! Esse a é apenas artigo. Opa, volta. Esse a é apenas preposição. Será que ele é artigo? Não. Mas, Aguinaldo, cansado não é determinante? Não, cansado não é determinante. Casa aqui é um adjunto adverbial de lugar. E o cansado? O que é este cansado que aparece aqui? Este cansado que aparece aqui é um predicativo do sujeito. Aqui nós temos um sujeito oculto, eu. Então esse cansado é um predicativo para este eu. Então, predicativo do sujeito. Não tem nada a ver com a casa. Por isso, sem crase. A frase está certinha. Agora, vamos lá. Cheguei à casa amarela, cheguei à casa abandonada, cheguei à casa dos meus pais, cheguei à casa querida. Veja, tudo isso que está aqui está determinando casa. Agora sim, isso tudo é determinante, não é? É. Casa é um adjunto adverbial, não é? É. Se casa é um adjunto adverbial e tem determinante, esse a que aparece aqui, ele é, ao mesmo tempo, a preposição para o verbo chegar e o artigo para casa. Artigo, Aguinaldo? Isto mesmo, porque se está determinado, é porque tem artigo. Muito legal isso. Aí está. Isso tudo é determinante. Fácil demais. Simples demais. Aqui eu preciso, então, do acento grave, não é? Vamos registrar isso? Aí está. Cheguei à casa amarela, cheguei à casa dos meus pais, cheguei à casa querida, cheguei à casa abandonada. Tudo isso é determinante. Agora, vamos fazer aquela brincadeira que fizemos em outra aula. Cheguei à casa, vírgula, abandonada. Vamos lá. Qual é o meu nome? Fafá de Belém, não é isso? Esse abandonada está separado por vírgula, não está? Sim. Então ele não é mais determinante para casa. Ele vira predicativo do sujeito. O sujeito que está oculto lá na frente. O sujeito eu, que eu não escrevi. Perceberam? Aí está. E esta brincadeira a gente pode fazer com várias outras frases. Veja, cheguei à casa querida. Não é isso? E se meu nome for Dino da Silva Saurus? Nossa, que coisa antiga. Família dinossauro. Meu nome é Dino da Silva Saurus. Aí eu chego à minha casa e digo, cheguei à casa, querida. Cadê o baby? Esse querida não é mais a casa. Esse querida é a minha amada, que eu a chamo de querida. Poderia chamar também de mozão, meu amor. Não é isso? Então, cheguei à casa, vírgula, querida. Esse querida vira um vocativo. Já não é mais determinante para a casa. Eu estava... Meu nome é Atanagildetina.
E aí eu passei o dia todo trabalhando, não tive tempo nem para almoçar, nem para o lanchinho da tarde. E aí eu estava com tanta fome, que eu cheguei a casa amarela. Ora, muda tudo, não muda? Quem é que está amarela? Ah, tá na Juretina, que chegou a casa amarela de fome. Aguinaldo, não seria verde de fome? Sim, mas ela fica amarela, tá certo? A Tana Juretina não chega a ficar verde. Perceberam as brincadeiras? Para mostrar esse raciocínio lógico, então. Colocou vírgula, deixa de ser determinante. Tudo bem? Vamos lá, adiante. Voltei à terra. Sem crase, porque terra não está determinada. Voltei à terra cedo, sem crase, porque cedo não é determinante para a terra. Vamos colocar determinantes? Voltei à terra querida, voltei à terra do nunca, voltei à terra natal, voltei à terra dos sonhos, voltei à terra que não treme. Tudo isso é determinante. Então, crase obrigatória. Por quê? Porque nós estamos determinando. Se nós estamos determinando terra, obrigatoriamente haverá artigo. Por quê? Porque o verbo voltar pede a preposição a, não é isso? E a terra agora está determinada, tem o artigo a. Então aqui eu tenho preposição mais artigo. Simples deste jeito. Lembre-se, se eu determinei, é porque o artigo se torna definido. Simples deste jeito. Agora, cuidado, se eu disser, voltei à terra, vírgula, querida, o que é que acontece? Eu não estava em terra e voltei à terra. Aí eu estou avisando a minha amada. Aí não há mais crase, é claro. Não é isso? Então, voltei à terra, querida, a terra do nunca, a terra natal, a terra dos sonhos, a terra que não teme, com crase. Simples deste jeito. Fácil deste jeito. Mas, existe uma curiosidade a respeito disso. Vamos vê-la? Yuri Gagarin, o cosmonauta soviético, que foi o primeiro homem a viajar pelo espaço. Isto aconteceu em 12 de abril de 1961 e foi a bordo da nave Vostok 1. Ele disse, assim que chegou à Terra, a espaçonave entrou em órbita e o foguete se separou. A gravidade se foi. No início, a sensação era de algo incomum, mas eu logo me adaptei. Eu mantive contato com a Terra em diferentes canais, por telefone e telégrafo. Isso foi Yuri Gagarin narrando aí a sua viagem, não é isso? Na órbita terrestre, o primeiro homem a entrar em órbita na Terra. E a frase que eu construí para vocês. Quando Gagarin voltou à Terra, foi recebido como herói. Com crase ou sem crase? Quando Gagarin voltou à Terra, foi recebido como herói. Aqui, a crase é obrigatória. Obrigatória? Isto mesmo. Por quê? Ora, note que aqui terra está com letra maiúscula, não está? Ele falou da terra ali em cima. Eu mantive contato com a terra. Então, quando ele voltou à terra, aqui não tem nada a ver com esse terra com letra minúscula de que estamos falando. Terra com letra maiúscula é o nome próprio da localidade. Entra, então, na regra da aula passada. Com nomes próprios de localidades, pode ou não haver artigo. Então, terra é o nome do planeta e terra admite artigo. Vim da terra ou vim de terra? Vim da terra e agora vou para Marte. Simples, não? Então, cuidado. Quando terra for nome do planeta, a regra é outra. Não tem nada a ver com determinante ou sem determinante. E para concluir a nossa aula, vamos lá. João olhava Maria à distância, sem crase, porque essa distância não está definida. Não é isso? Esse a é só preposição. João olhava Maria à distância sorridente. A distância é que é sorridente? Não, o João é que é sorridente. Ficaria até mais bonitinho se a gente colocasse uma vírgula. Nem sempre a vírgula aparece, mas João olhava Maria à distância.
sorridente. Então o João é que é sorridente, sem crase, não é isso? Agora, João olhava Maria a distância de 3 metros, a distância certa, a distância segura, a distância de uma saudade. Tudo isso é determinante para a distância, não é? É. Então, crase obrigatória. João olhava Maria a distância de 3 metros, com crase, a distância certa, a distância segura, a distância de uma saudade. Aí está. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Em breve estaremos juntos para mais crase. Até lá!